Seja muito bem-vindo ao Super Temaki, o seu novo canal de anime, mangá e cultura pop japonesa. Meu nome é Guilherme Schneider e estou acompanhado dele, Pedro Miranda. E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a vocês que vão começar a acompanhar aí. Já fica aí o apelo para se inscreverem, por favor, para ajudar a gente nesse começo aí de jornada, que é muito complicado, todo mundo sabe. E é isso, vamos falar muito de cultura pop japonesa. E para começar, Pedro, nada melhor do que, primeiramente pedir aqui a força e a colaboração de todo mundo que estiver assistindo para deixar aquele like, para se inscrever no canal. A gente está começando do zero agora, com muita vontade de falar bastante assuntos sobre cultura pop japonesa. Mas o primeiro assunto tem que ser como a gente começou nesse universo, e a gente quer saber também de quem estiver assistindo como começou, como foi o primeiro contato com anime, mangá e afins. Então, Pedro, a gente vai puxar muitas memórias aqui hoje. Eu quero muito saber de você como é que começou. A gente é de gerações diferentes, né? Tem idades diferentes, mas eu acho que a gente vai acabar refletindo isso nas nossas respostas aqui, e tenho certeza que todo mundo que, independente da idade, independente da bagagem que carrega aqui, nunca faltaram animes no Brasil, nunca faltaram opções de mangá também. Tudo bem, nunca meio forte. Já faltaram. Assim, desde que começou, acho que não parou mais, né? E a gente acho que vai ver bastante essa diferença, né? Você, lá dos anos 80, 90, vendo anime quando tudo era mato ainda. E eu que nasci ali em 2000, comecei a já maturar um pouquinho mais e a minha adolescência aí, a partir de 2010, já foi regada à internet, com todos os animes possíveis, enfim. Acho que vai ser uma diferença bem boa pra gente falar aí. Vamos voltar no tempo, hein, Guilherme? Eu e você, criancinhas. Você começou a ver anime criança ou não tinha ainda? Cara, eu lembro de flashes de alguns animes quando era criança, quando era bem pequeno mesmo, mas que eu de fato não acompanhei, mas que passavam na TV. Eu fico assim, será que foi um delírio infantil ou assisti mesmo? Eu assistia muito desenho como toda criança, né? Independente da época, criança costuma crescer na frente da TV ou do celular, enfim, hoje em dia, assistindo um monte de coisa. Eu assistia, e eu acho que o primeiro que eu lembro de ter visto, assim, de relance, foi Zillion, que passou na Globo, isso, final dos anos 80, tem muito tempo. Mas eu não acompanhei, de fato, eu só lembro, assim, de flashes, né, de passar ali junto com outros desenhos. Então, era uma época que não se diferenciava o desenho japonês de um desenho não japonês. Primeiro contato, pra valer mesmo, com cultura pop japonesa, midiaticamente, assim, foram com os tokusatsu, né? Como o Jaspion, Jiraiya, Changeman, essas que bombaram muito no Brasil ali, 80, 90, até pouco tempo estava passando na TV aberta, e que acabaram motivando uma geração a ter um contato muito forte mesmo, porque eram séries com atores que tocavam música japonesa, enfim, era um idioma absolutamente diferente, não tinha referência nenhuma. Então acabou sendo um contato antes dos desenhos, foram as séries com atores mesmo, né, os live actions. Anos depois, aí sim veio o boom da Manchete, que era uma TV que já foi extinta, mas ali que nos anos 90, mais precisamente 1º de setembro de 1994, quando o Cavaleiro do Zodíaco começa na Manchete e faz um sucesso absurdo, e com isso acaba puxando tudo que a gente conhece de anime ali, noventista, até os anos 2000, com essa influência de Cavaleiros, que foi, sem dúvida, o primeiro amor à primeira vista, assim, fiquei apaixonado por aquele caos, porque não tinha isso, não tinha sangue, não tinha essa violência toda, então o impacto é muito marcante ali, pra quem tá acompanhando. Você tinha quantos anos no Cavaleiros, em 94? Cavaleiros saiu? Eu tinha 11 anos. 11. Quando saiu, ia fazer 12 anos, mas... então eu tava ali, pré-adolescente, já numa fase de assistir muito desenho, de fato, assistia, X-Men, o desenho, mas é o que bombava na época. E aí você tinha referências que não eram com uma carga dramática tão forte. Eu acho que o lance que me faz pegar pro mundo do anime é o drama muito forte que tem nos animes, especialmente Cavaleiros ali, que foi esse o começo do shonen ali, né, talvez. E que tem ali morte o tempo todo, que tá lidando com temas pesados, com aquela coisa de discursos fortes, e acabou me fazendo chorar. Eu sou um cara que não chora nunca, e com anime, sim. Eu acho que Nossa. eu me pego chorando, muitas vezes com anime, não com outras coisas. É foda. Nossa. Mas eu acho que... Não...
Essa é a parada pra mim. Por que anime é importante pra mim? Eu acho que, cara, é uma das coisas que me emociona. Que pega ali no coração, né? A forma como o japonês monta ali o discurso... E nem sempre pro lado triste, às vezes pro lado heróico, pro lado do sacrifício. Da amizade. Eu acho máximo. E você, cara, como é que foi? Então, assim, primeiro, eu sou bem chorão quando eu vejo alguma mídia, assim, ou seja, ouvindo uma música ou vendo filme da Disney, da Pixar, eu choro bastante. Com anime também não é diferente, né? Eu acho que música me pega. Então, assim, você mistura anime e música, aí tá naquele momento emocionante do anime, toca a abertura, aí, nossa, já enche emoção, aí eu me quebro. Mas assim, é bem interessante, porque eu comecei um pouco, bem mais cedo, assim, na verdade, né? Porque como quando eu cresci já tinha muito mais coisa, muito mais demanda, TV Globinho, SBT, tudo, canal aberto, passava esses animes, né? Só que quando você é criança, e até nessa época, era muito difícil você acompanhar, porque eles reprisavam, né? Eles passavam, sei lá, 13 episódios ali que rodavam em loop infinitamente, sabe? E aí você fica assim, então, por exemplo, Naruto, que foi um dos primeiros lá que eu assisti, era o começo até o arco dos Zabuza e voltava infinitamente, sabe? Então, você meio que não tinha essa noção do que era o anime, sabe, construído efetivamente. Então eu comecei ali na TV aberta, então era muito Pokémon, que eu tinha bastante VHS, Digimon, que eu tinha VHS também, então, de novo, você tem um limite ali, né? Você fica reassistindo a mesma fita várias vezes, que era o que eu tinha. Naruto na TV aberta, Dragon Ball um pouquinho. Só que acontece, nós dois somos aqui do Rio, e aqui a gente tem uma feira que eu acho que acontece de 2 em 2 anos, que é uma feira de cultura japonesa, que engloba não só anime, mangá, essas coisas, mas comida, música. Eu acho que o Guilherme já foi, inclusive, né? Festival do Japão? Festival do Japão, isso, perfeito. Então, assim, eu acho que eu não lembro cronologicamente, mas por volta ali de 2005, talvez, 2006, meu pai me levou no Festival do Japão pela primeira vez, e lá eu conheci o Júlio, que curiosamente o Guilherme conhece também, enfim, tem amigos que trabalham junto ali. E o Júlio tinha uma loja de animes no Catete. E a gente conheceu lá, ele tinha vários mangás, a gente comprou alguns mangás do Dragon Ball clássico, os primeiros, e a gente ficou fã, assim, da loja, e eu chamava ela de lojinha, assim, pô pai, vamos na lojinha lá. E a gente ia indo, e aí eu comecei a colecionar os meus mangás de Dragon Ball lá, no clássico, e aí eu comecei a ler certinho. Então acho que Dragon Ball foi esse primeiro, e eu não sei o que veio antes, Dragon Ball ou Naruto, mas eu lembro da primeira edição de Naruto que eu comprei na banca, foi Naruto 5, e cara, assim, eu não sabia como ler mangá, então eu comecei de trás, sabe, e eu li todo, e eu nossa, assim, não entendi nada, eu falei, cara, sabe, assim, criança começando a ler e tal, não tava entendendo. Mas achava lindo e tal, bonito, assim, o Naruto ele era até meio pesado, meio adulto, assim, no começo, muito sangue e tal, mas gostei bastante, e aí eu comecei também a colecionar, peguei o primeiro, o segundo e tal. E aí Naruto eu fui até o 65, assim, até o 65 volume que eu comprei, depois futuramente vendi da coleção, infelizmente, mas eu acompanhei o mangá bastante, assim, foi o primeiro mangá que eu colecionei junto com o Dragon Ball. E o que acontece, nessa loja eu podia trocar, então assim, eu pegava do 1 ao 3, lia, aí eu ia e trocava os 3 por o quarto e comprava o 5 e 6, aí voltava lá e trocava. Então foi assim que eu comecei, basicamente na TV aberta. Você começou com anime e mangá praticamente ao mesmo tempo, então. Praticamente ao mesmo tempo, exato. Legal. E até, eu não sei como é que a galera começa, mas eu acho que obviamente o anime era de mais fácil acesso por causa da TV aberta, né? Mas o mangá sempre me incentivou muito a leitura, né? Eu gostava muito de quadrinho e mangá quando eu era criança. E foi essa maneira que meu pai e minha mãe começaram a me criar. E, pô, eu apaixonei, hoje em dia eu coleciono mangá ainda, enfim. E foi assim que eu comecei, cara. Eu me apaixonei, o Dragon Ball clássico, ele é bem infantil, né? Tem aquela pegada de comédia e tal, mas assim, eu lembro que tinha umas páginas da Buma pelada, sabe? Umas coisas que eu ficava tipo, mano, que isso, sabe? Tá no bagulho de criança, sabe? Meu pai vai ver isso aqui, ele não sabe direito o que eu tô lendo e tal. E assim, eu viciei mesmo, eu levava pra escola, lia. Cara, teve um dia que, pô, eu era maluco, assim, eu não sabia quanto custava, né? Então, mas assim, na minha cabeça era muito caro. Meu pai pagava essa grana e tipo, caraca, eu preciso cuidar disso aqui. Aí eu tava lá no meio da aula, pô, lendo os mangás, assim, a professora, cara, me odiava já. Caraca, ela só pegou meus 3 mangás, assim, e malocou, assim, guardou. Eu falei, perdi, é isso, meu pai vai me odiar, vai brigar muito comigo, porque a professora pegou meus mangás e acabou a minha vida. Pô, eu lembro de ficar chorando embaixo da mesa, enfim. Foram histórias engraçadas disso aí. Mas é maneiro a gente ver como isso acompanha a gente até hoje, né? E você falou que o mangá era caro? Não, acho que hoje em dia mais do que nunca, né? Tá cada vez mais caro. Meu amigo! Não para de subir o preço do mangá, tá foda. Quando começou era R$1,90. Era R$3,90 essa edição do Dragon Ball, cara, né? Hoje é R$34,90 o mangá que a gente tá mais acompanhando básico, hoje. Né? E uma edição só, um mangazinho mensal ali. Pô.
Não, era Pesado, complicado. pesado. Mas ali, anos 90, só pra contextualizar, eu não comecei com mangá junto com anime, porque não tinha mangá no Brasil praticamente. A década de 90 ali, antes do boom de Cavaleiros, tinham poucas edições que haviam sido lançadas aqui no Brasil. Acho que uns 4 títulos ali, que era algumas edições do Lobo Solitário, Crying Freeman, Maia Garota Sensitiva, que foi acho que o primeiro mangá que eu li pra valer, que é maravilhoso, que infelizmente não voltou a ser lançado, merecia muito ser lançado aqui novamente. Aí fiquem de olho nas editoras, né, pô? Cada vez mais lançando editoras, pô, Panini, JBC, New Pop, enfim, hoje em dia a gente tá, apesar do preço, a gente tá muito bem servido de títulos, né? Cara, é muito bem servido. E, por exemplo, esse Mai que eu citei, ele quando foi lançado aqui, ele foi lançado no modo de leitura ocidental. Então, se você tivesse pego naquela época, você teria conseguido ler sem nenhum susto. Não tinha aquele lance de trás pra frente que entrou depois, ali quando teve já Cavaleiros e Dragon Ball, que foram os primeiros serializados, assim, a longa na escala, TV, né? Não, ali. E aí eu acho que com mangá mesmo. Que eles andaram juntos, né? Ah, não, o mangá você diz. Porque na minha cabeça eles andam muito juntos, né? A partir do momento que Não, demorou anime... um pouco. Não, sim, mas por exemplo, o anime começou a ficar muito popular na TV aberta e aí começou a fazer sentido as empresas trazerem os mangás pra cá, porque, pô, o cara que é fã de Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros vai querer ler isso também, né? E, pô, acho que a maior editora era a Conrad, né? Que, cara, trouxe um montão de coisa, Cavaleiros, e era aquele formato meio tanco, pequenininho. E, pô, super baratinho, era algo bem legal, assim, gostava bastante, sim, febre no colégio e tal. É um formato que eu particularmente nunca gostei muito, porque era muito fininho, era você pegar a história pela metade, né? Mas eu entendo que funcionava naquela época, né? Antes disso, haviam tido alguns testes, algumas revistas, tipo o mangá de Rama Meio, tinha sido lançado com formato americano, que era, sei lá, de revista mesmo americana, que tinha poucas páginas, tinha o equivalente ali, uns 3, 4 capítulos só, então era bem fininho, muito menos do que as 100 páginas do meio tanco bom, né? Que é o padrão que depois pegou ali pela Conrad. Mas foram muitas fases até a gente chegar, enfim, até os dias de hoje. Né? Acho que tudo culmina para esse dia, que for nada melhor para quem é fã do que tá celebrando seu hobby falando aqui. Acho que mais do que hobby, ele chegou a ser quase que uma profissão para mim. Não chegou? Profissão é um pouco forte de falar, mas eu cheguei até a ter uma época que eu queria isso mesmo como profissão. Mudou a sua vida, né, Gui? Pô, você fez letras português e japonês, assim, por quê? Porque você gostava da cultura só japonesa? Não, pô. Anime foi uma parada que sim, entrou na sua vida na universidade, por exemplo, sabe? De tão importante que é. Exatamente. Até pra contextualizar isso, né? Eu acabo entrando na faculdade ali em 2001. Caraca. Tinha um ano, pois é, eu fiz vestibular em 2000, entrei em 2001 pra fazer japonês, pra fazer letras português e japonês, que, pô, sinceramente, eu parei pra estudar japonês por 100% por conta de anime e mangá. E eu tenho certeza que você que tá vendo, independente da sua idade, que estuda ou tem interesse em estudar em japonês, tá nesse vídeo até agora, tenho certeza que o grande motivo mesmo, quando fala de cultura japonesa, é anime e mangá, e não tem nada de errado nisso. Nem um pouco. Foi o que me levou a estudar. Antes da faculdade eu tinha estudado, depois da faculdade mantive contato, dei aula de japonês, desenhar mesmo, por exemplo, eu não desenho nada, mas foi num lugar chamado Estúdio Mangaka, que era voltado para enfim, ensinar desenho, traço mangá, mas tinha aula de japonês, então bem ou mal acabou servindo de profissão para mim, então um hobby que de alguma forma levou a caminho de profissão. E a gente vai fazendo as coisas por gosto, escrevendo em blog, escrevendo em, sei lá, fazendo alguns vídeos. Fazendo projetos, né, que tem a ver com isso. Foram vários, mas com certeza o definitivo é esse agora, que você está vendo agora no primeiro vídeo do Super Temaki, quem diria? É isso, Gui. Assim, lembrando que esse era o nosso primeiro junto sobre animes. A gente já gravou com o Guilherme lá pro canal Riff o Desafio de um Segundo de Animes, que inclusive são dinâmicas que a gente pode, quem sabe, no futuro aproveitar pra cá, falar de música de anime, é uma parada que todo mundo gosta. Quem sabe o karaokê finalmente vem. Enfim, temos muito futuro aí pela frente, se tudo der certo. Então, acho que tô muito animado aí pra esse projeto, né? Falar de anime é muito bom, assim, a gente fala o nosso dia a dia quando a gente tá, sem fazer nada. Vamos gravar aqui, é só aproveitar isso tudo. Não, vai ser ótimo, eu tenho certeza que você que tá vendo até agora, coloca aí também qual que foi o seu primeiro contato, que te chamou a atenção. Mas antes de mais nada, Pedro, antes de a gente se despedir, bota seu top 3 aí de quais foram os animes e mangás que te motivaram a falar, cara, não largo esse osso, vou continuar assistindo isso pra sempre. E é pra sempre mesmo. Se você tem, sei lá, menos de 25 anos e tá assistindo isso aqui, vai por mim. Você nunca vai deixar de ver anime, dependendo da tua idade. Não. Vai por mim. Se você, vai levar pra chegou vida. Na cidade e ainda tá curtindo, não tem como soltar. Vai levar pra vida. Cara, então assim, essa é uma pergunta um pouco diferente, né? Porque não é o meu top animes favorito da vida.
né? Foram os que pegaram primeiro, foram os que foram mais importantes lá no começo. Então, cara, assim, Naruto tem que falar com certeza, porque além de ser o primeiro anime, um dos primeiros que eu tava vendo ali, e, nossa, eu amava, tinha tudo de Naruto, assim. Cara, eu vou mostrar um negócio aqui bem interessante, na verdade. Esse quadro aqui, que tá no meu quarto, ele não tá nem pendurado. Esse quadro aqui, de Naruto, cara, assim, eu comprei ele, deve ter sido papo de... Aqui, deixa eu mostrar na câmera. 2006, sabe? Ele tá comigo até hoje. Eu lembro, até hoje quando eu comprei, eu falei, nossa, embaixo da casa que eu tinha um quadro de Naruto em casa, sabe? Foi bem legal. Então, assim, Naruto Top 1 é o meu anime favorito da vida, né? Eu sei que essa não é uma pergunta, mas ele é importante nesse nível pra mim até hoje. Acompanhei todo o anime, todo o mangá. Cara, o segundo vai ter que ser o Dragon Ball, que por mais que não esteja no meu top, nem no meu top 10 de animes favoritos, porque eu acho que ele fica meio repetitivo, meio bobo, ele foi um dos primeiros mangás que eu colecionei, né? Então, pô, justíssimo ele tá. E aí, no outro eu fico na dúvida entre três, assim, Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou Digimon. Porque eu acompanhei muito os três, né? Pô, Yu-Gi-Oh! Ele transcendeu e virou um jogo físico que a gente jogava ali. Mas eu acho que, cara, eu vou botar Pokémon, assim. O Digimon eu assisti mais do que Pokémon quando era criança, com certeza. Mas o Pokémon também ficou até muito mais na minha vida, né? Pô, eu joguei pra caramba, vi vários animes. Mas o Pokémon, o primeiro Pokémon lá, eu tinha uma fita cassete que só tinha um episódio, que era o episódio do Sandshrew lá, que eu ficava assistindo repetidas vezes. Enfim, tá na Netflix como Pokémon Indigo League, pra quem quiser. Mas tem que ser, cara, os grandes, né? Quando a gente pergunta coisa assim, não tem como fugir dos principais, né? E você, quais foram aí? Eu tenho certeza que vão ser respostas muito diferentes da minha, porque nessa época aí era tudo mato. Olha que tiveram épocas de mais mato ainda. Eu conheço gente que é realmente muito mais da antiga do que eu, e que falava assim, enfim, dos primórdios antes da Manchete, que existiu, né, aqui na TV. Mas, enfim, o que me pegou, claro, acabei de falar aqui, Cavaleiro Zodíaco, especialmente as principais sagas ali, a primeira série ali, os 114 episódios, me marcou demais. A saga do Santuário, né? Santuário, depois Asgard e Poseidon, mas principalmente até o Santuário ali foi um acontecimento muito grande para aquela geração, que também, como você falou, chegava no episódio, na Casa de Leão, voltava tudo pro início, aí o pessoal, não, eu preciso ver a continuação, aí você, porra, não tinha o que fazer, porque não tinha internet, aí você tinha que correr pra banca, comprar revistinha Herói, comprar Heróis do Futuro, enfim, as revistas Animax que tinham na época, pra tentar ver uma fofoca, pra saber o que vem depois. Era meio que revista de fofoca. Eram tempos difíceis, mas eram tempos bons, assim, eu gostava muito de Cavaleiros. Pré-internet. Não tinha internet direito, era brabo. A internet começou no Brasil em 95, comercialmente, né? Então, era muito, sei lá, eu vou ter meu primeiro computador, assim, em 97, mas numa fase que ainda era privilegiado. Sei que a maioria teve depois disso. Mas, assim, era a internet... Pô, era um lixo, né? Mas funcionava. Além de ser lenta, não tinha muito conteúdo, né? Imagino que conteúdo sobre anime era bem difícil também, então... Cara, pra você ter uma ideia, porra, é muito papo de velho, mas assim, eu usava mailing list. O lance, antes de rede social existir, as pessoas trocavam ideia por mailing list. Era lista de e-mail, você mandava um e-mail pra uma mailing list de Yu Yu Hakusho, outra de Cavaleiros, Captain Tsubasa, e aí todo mundo recebia um e-mail daquelas pessoas. Você mandava um e-mail e ia pra todo mundo, e era legal, e você ficava conversando, tipo, dava reply, mandava reply all, e era assim que as pessoas conversavam sobre anime. Era uma coisa meio sociedade secreta, sabe? Você ia no evento, tinha pouca gente, tinha, sei lá, 30 pessoas no evento, mas era o máximo. Caramba, quanta gente que gosta da mesma coisa que eu. Eu não sou esquisitão do colégio. Porque, enfim, era muito papo de esquisitão. Mas a graça é essa, né? Olhando pro passado. Mas aquela época da Manchete também me marcou muito com o Yu Yu Hakusho, que é outro que eu gosto muito de Togashi, acho que eu levo pra vida. É muito difícil dizer três, mas vou colocar um do Hayao Miyazaki, vou colocar o Meu Vizinho Totoro, que é um filme, né? Que por mais que seja um filme, é um filme que eu vi muitas vezes, mas só pra simbolizar o outro lado do anime, o anime arte, que eu considero ali, que é uma outra forma de narrativa e que uma narrativa mais curta, uma narrativa de filme, que eu considero um passo além do que os shonens, que são maravilhosos, que prendem nossa atenção. Shonen e shoujo também, né? O Totoro é de quando? Ele é de 88, por aí? 88. Nossa, é bem doido, né? Assim, isso chegou aqui no cinema? Como é que você assistiu isso? Cara, assisti muito tempo depois. Não assisti na época, assim, não chegou a passar no cinema aqui oficialmente, né? Depois passou em mostras, eventos de anime. As pessoas iam pro evento, assistir, pagava ali R$2 e assistia um evento no Sesc, sei lá, no Museu da República. Era assim que aqui tinha no Rio, eu sei que tinha em outros estados também. As pessoas iam, pagavam para ver às vezes uma TVzinha improvisada e ficava lá vendo e
E era muito legal, porque às vezes fitas que não tinham nem legenda, imagina. Caraca! Cara, tem anime que você não se entendia nada, e que aumentava a vontade de estudar japonês, né? Aumentava nesse momento, falava, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas era o máximo. O Guilherme era otaku na época que era difícil ser otaku. Hoje em dia todo mundo gosta de anime, todo mundo sabe o que é anime, tem anime pra todo lado. Naquela época ali tinha que ser guerreiro pra tancar isso tudo. Não, e assim, só pra completar, eu acho que o lance do anime, imagina, fiz 39 agora, então o anime acaba tendo muitos ciclos na vida, mas é uma constante, nunca muda o gosto, mas claro, tem épocas que eu tô mais próximo, tem épocas que eu tô um pouco mais afastado, enfim, por conta da rotina, do dia a dia. Mas assim, acabam tendo fases, né? Você fica muito no shonen, aí depois você fica muito no anime de mistério, anime de comédia, anime de romance, sabe? E eu acho que isso é maneiro, assim, tem anime de tudo. Você vai pra anime de esporte, você descobre que você gosta de anime de esporte, você sempre teve preconceito à toa, sabe? Enfim, é um mundo muito vasto que, pô, tem muito a ser falado, muito a ser falado. E a gente vai falar, o tema do próximo episódio aqui do Super Temac vai ser justamente isso. Vamos aprofundar um pouco nos nossos gostos pessoais através daquele site maravilhoso chamado My Anime List. Vamos julgar a lista um do outro, né, Guilherme? Nossas redes sociais, segue lá. As minhas redes sociais, eu sou Gui Riff em quase tudo, tá aqui na tela, tá aqui embaixo na descrição, e o My Name List também, vou colocar aqui na descrição, que é mais antigo ainda, é mais antigo do que Gui Riff, é Gedit, que era o meu apelido antigo. Você tinha... Quando você usava o nick antigo das coisas. Era nick de anime, era de Sailor Moon, né? Personagem Sailor Moon. Me segue aí, basicamente minhas redes sociais são Miranha FM ou Pedro Miranha, dependendo delas, mas vai estar tudo certinho na descrição. E o meu My Anime List eu mudei pra Miranha FM pra ficar padronizado aí certinho, mas o meu, ele é de 2011, 2012. Então assim, Guilherme, ele pega a minha fase nata de adolescente emo de anime, entendeu? Então tem umas coisas ali que vou ser julgado fortemente, mas estamos aí pra isso. Assim que é bom, tem que assumir a farofa. Vamos julgar essa farofa aí no próximo episódio, e muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. O primeiro episódio da nossa estreia nasceu, enfim, tá aí, o bebê. Eu tinha que fazer essa. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente.